Juliana, nós somos engenheiros agrônomos, missionários e vivemos aqui em Uganda, na África Oriental. Nós estamos aqui já há um ano e a gente recebeu um convite de falar aqui um pouco para vocês. A gente ficou muito feliz de receber esse convite, de poder compartilhar com vocês um pouco da nossa história, da nossa experiência, do que a gente faz aqui. E a gente ficou muito feliz porque esse é um assunto muito importante que muita gente às vezes não ressalta em palestras, falando sobre missões, porque hoje em dia está crescendo o número de pessoas que estão fazendo missões através das suas profissões. E a gente acha muito interessante falar sobre isso. E nós queremos compartilhar com vocês um pouco dessa história de como foi o nosso chamado, de como a gente entendeu que Deus queria usar as nossas vidas através das nossas profissões no campo missionário transcultural. E é muito interessante que a Natiele aí da igreja, ela conheceu a gente nesse acampamento, que foi o acampamento no qual tanto eu quanto a Juliana tivemos esse entendimento, esse chamado realmente de forma bem direta para trabalhar no campo transcultural, assim, usando as nossas profissões. Então, no meu caso, foi ainda em 2008, quando eu estava participando de uma das temporadas de inverno do acampamento Vale da Paz. O preletor, naquela ocasião, falou muito sobre como Deus tem usado as mais variadas profissões no campo missionário transcultural, inclusive utilizando isso como uma forma de abrir portas para entrar em vários países onde missionários, pastores não são permitidos entrar. Então, naquele momento eu já estava cursando agronomia, eu estava no segundo ano do curso, e eu entendi claramente Deus me chamando naquele momento não para desistir do meu curso e entrar para um seminário, entrar para algum curso de teologia, mas para continuar naquele curso, para me formar e aí então ter uma capacitação numa área profissional e utilizar isso como missionário em um campo transcultural. Bom, e a gente se conheceu nesse acampamento, a gente começou a namorar em 2012, há 7 anos atrás, e a gente já começou a namorar sabendo do nosso chamado. A gente conversou muito sobre isso, falando que a gente ia casar um dia e a gente ia para o campo missionário, mas a gente não ia estudar teologia ou ser pastor. A gente decidiu usar a nossa profissão, que foi o que Deus colocou no nosso coração, para usar a agronomia, cuidar da agricultura, das plantas e ajudar pessoas aqui que não têm experiência a ter um pouco de técnica, coisas que vão ajudar elas a produzir mais. E era essa a nossa intenção, e Deus foi concretizando isso ao longo dos anos. Eu terminei a faculdade, Deus me mostrou, abriu uma porta para um mestrado, então Luiz teve que me esperar mais 2 anos para eu terminar o mestrado antes da gente casar. Então, Deus abriu tanta porta e eu acho interessante falar que não é tão simples assim entender um chamado, mas de certa forma é fácil. Se você tem um relacionamento com Deus, se você pede para Deus te mostrar o caminho a seguir, o que fazer. Eu não sei o que eu faço com a minha profissão, eu tenho uma vocação, eu sei o que eu gosto de fazer, no que eu tenho talento, mas você não sabe o que fazer, pede para Deus, tem um relacionamento íntimo com Ele, e aos poucos Deus vai abrindo portas, fechando outras, e é assim que a gente construiu a nossa vida. E agora a gente está aqui em Uganda. Você quer falar um pouco sobre o que a gente faz? Sim, só para simplificar, né, para não aprofundar muito nos termos técnicos, mas como a Juliana já disse no início, nós somos engenheiros agrônomos. Então nós trabalhamos aqui especificamente com treinamento de agricultura em campos de refugiados. Uganda é um país que tem mais de 20 campos de refugiados, recebe muita gente, tanto do Sudão do Sul quanto da República Democrática do Congo e alguns outros países aqui em volta. Uganda é um país que está politicamente estável já há alguns anos e vários países ao redor de Uganda sofrem com crises políticas, crises econômicas, perseguição religiosa, motivos mais variados que fazem com que as pessoas venham até aqui buscar um refúgio, salvar suas vidas realmente. E essas pessoas vivem em um campo de refugiados e nesse campo de refugiados elas recebem uma porção de terra na qual elas podem plantar, colher, comer ou comercializar aquilo que elas conseguem produzir. Então o nosso objetivo é conseguir de alguma forma ajudar essas pessoas a conseguirem produzir mais e de forma mais diversificada, da melhor forma possível, naquele pequeno espaço de terra que eles têm para cultivar. E eu queria abrir um parênteses aqui para explicar um pouco mais, falar um pouco mais a respeito de vocação.
Quando nós estamos ali na idade, algumas pessoas já começam com 13 ou 15 anos pensar no que vai fazer da vida, alguns começam um pouco mais tarde, alguns nunca começam essa parte, mas é muito importante a gente procurar o quanto antes possível entender qual que é o nosso papel, o que Deus espera de nós, o que nós temos que fazer, qual que é a nossa contribuição na sociedade, qual que é a nossa contribuição para abençoar a vida de outras pessoas que estão ao nosso redor. E é muito importante entender que o exercício da nossa vocação, ele começa o quanto antes, assim que a gente descobre o que a gente está fazendo aqui. Então, nós entendemos a nossa vocação como missionários, mas nós não começamos a ser missionários simplesmente quando chegamos aqui em Uganda, na África. A partir do momento que você entende o que Deus quer de você, você já começa a desenvolver aquilo. Então é preciso lembrar que nós, como cristãos, no momento da nossa conversão, no momento que a gente entende que Cristo é o nosso Salvador e o nosso Senhor, é nesse momento que nós já começamos a exercer tudo isso. Ah, mas de que forma? Com aquilo que Deus te deu na sua mão para você fazer agora. Você pode não ser uma pessoa formada ainda, você pode não ter nenhuma habilidade, algum trabalho específico, mas você está na sua escola e você é um estudante, até então a sua profissão é estudante. Então, a partir disso, você é um missionário influenciando as pessoas que estão ao seu redor, no seu convívio, ali na escola, ali na universidade. E você não precisa também utilizar a sua profissão apenas no campo transcultural. Você que está aí no Brasil, você que está aí na sua cidade, no seu dia a dia, você desenvolve uma atividade para você ganhar dinheiro, para você ter o teu sustento, para você sustentar a sua família. Mas ao mesmo tempo você tem que entender que esse é o lugar onde Deus te colocou para você ser bênção na vida das pessoas e para você abençoar a vida das pessoas com o seu trabalho e transbordar o amor de Deus na vida dessas pessoas que estão ao seu redor. Uma coisa que é legal falar é que muita gente, quando fala sobre fazer missões, pensa assim: eu tenho que fazer um curso específico sobre missiologia. Isso é muito importante. Ou eu preciso fazer teologia, ou preciso estudar alguma coisa específica sobre missões, para depois eu poder fazer missões. Isso é muito importante para a gente se preparar para estar no campo transcultural, fora do Brasil, ou mesmo no seu dia a dia. É importante você saber mais a respeito desse movimento de Deus em torno de missões, de evangelismo e tudo mais. Isso faz parte da preparação, mas não é só isso. Inclusive, o nosso treinamento, antes da gente vir para a África, a gente fez um treinamento da nossa organização, da MAIS, que é a Missão em Apoio à Igreja Sofredora. Nós passamos 4 meses em treinamento, 3 meses teóricos e 1 mês prático no sertão do Piauí. E durante esses 3 meses de treinamento, a gente aprendeu muito sobre vocação, sobre como usar a sua profissão, sobre como entender o seu chamado, como que Deus faz o trabalho dele no reino de Deus aqui na Terra. Então, é muito interessante, inclusive se você tem a oportunidade de passar 4 meses do seu ano entendendo mais sobre Deus, Nossa, é um curso muito amplo, a gente aprende muita coisa, a gente amplia a nossa visão de mundo e é muito interessante. Vou deixar o nome do site aqui para vocês darem uma olhada, é bem legal. E foi o que a gente fez e a gente percebeu que não precisa você só ser um pastor, estudar teologia, ou quando a gente pensa em missão, né? Eu preciso fazer medicina ou enfermagem na área da saúde, porque o pessoal da África precisa muito de saúde. E realmente precisa, ainda tem muito campo para isso, para missionários da área da saúde, só que também tem tantas outras áreas precisando de missionários para ajudar, dar suporte técnico para o pessoal, para os povos da África e tantos outros lugares do mundo, né? A Ásia também, que tem muita urgência em missionários. No Brasil também, vários lugares isolados, vários lugares que tem uma carência assim, de vários profissionais também. E tem lugar no Brasil ainda que tem gente que nunca ouviu falar de Jesus, então é muito interessante começar a estudar sobre isso. E a gente incentiva vocês a fazerem isso. Entrar em sites, em sites que falam sobre missões. Então, assim, não precisa ser você se formar na área da saúde e vir fazer missões. Use o seu talento que Deus colocou na sua mão, Ele vai te usar da forma que Ele quer, onde Ele quiser. Então, você é formado em design ou você tem talento para essas coisas, tem muita área para trabalhar como missionário na área de design. Marketing é muito importante. Tem muito missionário que não sabe usar o marketing, e você sendo uma ferramenta para auxiliar missionários e organizações missionárias é muito interessante.
Vamos lembrar de outras profissões. No caso de agricultura, né, que a gente falou, veterinária, agricultura, na área de agroecologia, é muito importante porque aqui, principalmente na África, que é muito pobre, a população é muito rural, tem essa falta de pessoas que venham passar o conhecimento técnico para essas pessoas para que elas possam produzir e comer melhor. Várias outras áreas, desenvolvimento de negócio, pode ser um empreendedor, um administrador. A gente sabe que os países saem da sua condição de pobreza para atingir um nível de desenvolvimento a partir do momento que as pessoas daqui começam a desenvolver negócios que agregam valor à vida das pessoas, começam a criar coisas que sejam vendáveis no mercado, vamos dizer assim, quando começa a criar valor em todo esse mercado. Então, o desenvolvimento de negócios é super importante para o desenvolvimento aqui também do país como um todo, né? Aí tem várias modalidades de missionário, por exemplo, que chama tem uma sigla, né, que chama BAM, Business as Mission, ou seja, você usar um negócio, você vir para a África, para a Ásia ou dentro do Brasil, na sua cidade, empreender, criar uma indústria, uma empresa prestadora de serviços, alguma coisa que seja assim, para que você realmente desenvolva negócios, mas que ao mesmo tempo você abençoe a vida das pessoas, dos seus funcionários, dos seus clientes, através da palavra de Deus. Podemos pensar também em professor. Uma vez eu vi um dado da Interserve Brasil, que é uma organização missionária que recruta profissionais para trabalhar fora do Brasil, principalmente em países de maioria muçulmana. Recruta o maior número de vagas que eles tinham eram para professores de inglês, por exemplo. Ensinar inglês, né, em lugares de fala muçulmana, em países árabes, de uma forma geral, né? Então a gente precisa assim pensar de uma forma bem ampla mesmo, que existe espaço para as mais variadas profissões para você atuar no campo missionário, seja ele dentro do Brasil ou fora. A gente lembra também de uma profissão bem importante que no dia a dia a gente tem percebido que seria muito útil no campo missionário, relacionado com cuidado ambiental, relacionado com educação ambiental. Aqui na África eles têm muita dificuldade de comprar as coisas, mas você pode ver que eles compram uma garrafa PET e jogam em qualquer lugar, porque não tem uma lata de lixo, não tem coleta seletiva. Então, isso falta muito, isso acaba poluindo muito o ambiente. E ter pessoas que, talvez capazes de fundar organizações e coisas que vão fazer, auxiliar o meio ambiente em lugares assim, seria de extrema importância, e a gente não conhece nenhum por aqui que faz isso. Então, assim, você tem que pensar o que Deus coloca no seu coração, usando o seu talento, o seu chamado, e entender como fazer isso com base no que Deus te fala. Se você está querendo realmente, de forma sincera, entender qual que é a sua vocação, entender o seu chamado, entender qual é o seu papel aqui nesse mundo, uma coisa que a gente ressalta, enfatiza bastante, que é super importante, é o seu relacionamento diário com Deus. Deus pode te revelar, te falar das mais variadas formas possíveis, milagrosas e espetaculares, mas a gente realmente crê que você vai entendendo aquilo que Deus quer da sua vida no seu dia a dia. Deus te mostra o segundo passo a partir do momento que você dá o primeiro passo. E assim é uma coisa que vai evoluindo, que você vai crescendo, entendendo. Deus vem confirmando as coisas no seu coração através de várias ferramentas. Ele pode usar pessoas, ele pode usar seus amigos ou os seus inimigos, a sua família. Ele pode usar das mais variadas formas para ir confirmando isso no seu coração. Mas com certeza ele vai confirmar isso também através da palavra. Então, se você está querendo descobrir o que Deus quer de você, mas você não tem uma vida com Deus, você não tem um relacionamento com Deus, desenvolvido através da leitura bíblica, da oração, do jejum, da vida em comunidade, na igreja, a gente acredita que é muito difícil você ter clareza em relação a isso. Então, o passo primordial para você descobrir realmente o que você está fazendo aqui, o que Deus quer de você, é o desenvolvimento dessa vida com Deus diariamente. Espero que você tenha gostado desse vídeo, que você possa ter aprendido alguma coisa nova e aprendido com a nossa experiência. A gente quer continuar conversando com vocês, então se vocês têm alguma pergunta, gostaria de conversar, eu vou deixar todos os contatos que vocês precisam, Facebook, Instagram, qualquer rede social, WhatsApp, se vocês quiserem. O pessoal da organização aí tem
o nosso contato, se quiser pode pedir, eles estão autorizados a passar o nosso número de WhatsApp. Então fala com a gente gostaria de ser uma ferramenta de bênção para vocês também. Que Deus te abençoe. Amém. Deus abençoe. Tchau, tchau.